Levante a sua mão comigo e fala assim: a minha família é uma bênção. Isso, aplauda o Senhor pela tua família. Uai, tem que aplaudir o Senhor pela sua casa, pela sua família. A sua família é uma bênção. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 1, versículo 51. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e disseram: desce do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Fecha os teus olhos. Que palavra abençoada. Pai, eu te louvo e exalto ao Senhor por mais uma mensagem linda e maravilhosa que o Senhor inspirou homens de Deus, ó Pai, a escrever e até hoje está falando conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda a ação do inferno, que tenta muitas vezes arrebatar as mentes das pessoas, e às vezes tampando os ouvidos, levando a pessoa cativa, a mente cativa a pensar nos problemas familiares lá de fora, dos problemas variados que muitas vezes as pessoas têm. Eu repreendo em nome de Jesus. Também eu desfaço qualquer espírito de sono, um espírito de inquietude, e espírito que muitas vezes inquieta as pessoas. Eu anulo em nome de Jesus também os espíritos de andarilho, e muitas vezes aquele que distorce palavra ao meio da pregação. Em nome de Jesus, qualquer espírito imundo, infernal, que muitas vezes tenta entrar no meio da família, eu quebro, eu anulo e desfaço em nome de Jesus. Pai, fala conosco através dessa linda palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, dando glória a Deus, é claro, né? Essa história para mim é uma das histórias mais lindas. Na verdade, eu sempre começo falando que toda a Bíblia, ela é uma história linda, porque foram inspirados por mais de 400 escritores, que inspirados por Deus, deixou esta palavra linda para nós, deixou essa palavra linda para mim e linda para você. De repente você pode estar pensando: como pode isto encontrar esta palavra e tirar daqui uma mensagem de família? Mas eu quero dizer para mim e para você nesta noite, nós estamos em trabalho de família. E no finalzinho do culto, deste culto, você não se preocupe, porque Deus vai falar muito ao meu coração e ao teu coração. Mas para que eu chegue no final da pregação, e no final dessa instrução, eu tenho que contar essa história. Eu tenho que falar verdadeiramente o que aconteceu nesse período, porque para mim é uma das histórias muito lindas. É uma das histórias maravilhosas. Um homem que, o Davi, por exemplo, que não deu instrução ao seu filho. E Adonias era um tipo de um homem rebelde, do homem que foi criado sem direção. Às vezes pequenininho, Davi não dava atenção. Às vezes pequenininho, Davi não dava instrução. Então foi gerando no coração de Adonias uma revolta muito grande. E assim que começa essa história de Adonias, assim que começa essa história, Davi, diz a Bíblia que Davi já estava no teu palácio, e a Bíblia relata que ele já era velho, avançado em idade. Logicamente agora já não adiantava mais querer corrigir Adonias, já não adiantava mais ele levantar-se e correr para corrigir Adonias, porque Adonias agora já estava com vigor avançado, ele era mais rápido e mais veloz do que o rei Davi. Preste atenção, porque começa a história aqui. Enquanto nós temos a nossa criança no nosso domínio, está falando com ele ali, podemos dar direção, este é o momento exato. Mas depois que nós envelhecermos, depois que nós chegarmos a uma idade mais elevada, não adianta nós chamarmos nossos filhos e querer mostrar para ele o caminho, mostrar para ele a direção, porque já tem a sua mentalidade formada. E não adiantava mais agora Davi levantar-se, e ele nem conseguia, porque diz a Bíblia que ele estava de cama. Diz a Bíblia que ele já estava acamado, ele já estava ali velho e avançado em idade. Mas o seu filho Adonias, ele propôs no coração, falando assim: eu vou reinar no lugar do meu pai.
Mas a promessa não foi para Adonias. A promessa não foi para esse jovem, muito pelo contrário. A promessa era para Salomão. Deus tem uma promessa para cada filho, e você é um filho de Deus que está aqui nesta noite. Levanta tuas mãos, crente, e fala assim: eu sou servo do Deus Altíssimo. Fala forte: eu sou servo do Deus Altíssimo. E o Senhor tem uma promessa para mim, aleluia, aplauda o Senhor. Deus tem uma promessa para você, aleluia. A promessa era para o rei Salomão. Agora Adonias, ele se levanta, aquele filho rebelde, aquele filho que não recebeu e não aceitou instrução do seu pai Davi. Morrem os 3 irmãos de Adonias. Ele se acha que tinha o direito de se tornar rei. Ele se intitula como rei. Ele prepara o grande banquete, ele prepara uma grande festa. Então ele não chama certas pessoas, e algumas pessoas ficaram indignadas com Adonias, e foram diretamente até o rei Davi. E Davi, coitado, já estava deitado, não podia muitas vezes andar, porque ele estava ali já em altas idades. E aí Adonias estava do outro lado. Vê a situação de uma família. Se nós não educarmos e não dermos instrução para a nossa casa, o futuro nosso será muito desesperados. Se nós não corrigirmos nossos filhos agora, você pode ter uma certeza, nós teremos luta no futuro. Se um filho for rebelde na adolescência, no futuro vai ter muitos tipos de problemas. E Adonias foi uma pessoa assim que ocasionou problema para a sua família, ocasionou grandes problemas para o seu pai. Adonias acha que tinha um direito. Você já viu aquela criança que acha que tem um direito? Você já viu aquela criança que acha que tem direito e ele quer? Gente, se você tem um filho assim, que bate o pé: eu quero, compra, pai, o videogame, eu quero. Ó, eu vou falar uma coisa para você: está faltando instrução. Está faltando instrução. Se você tem uma filha: eu quero. Olha, está faltando instrução. E você dá tudo o que ele quer, o que ela quer hoje. Tudo bem, vai ficar feliz, vai ficar alegre. A criança vai se sentir muito bem, vai te dar beijinho, mas depois ela vai querer a mesma coisa. E não vai querer as coisas inferiores, vai querer coisas superiores. Agora Adonias quer ser rei. Ele quer tomar o lugar do seu pai. Ele quer tomar o lugar que era o lugar de Salomão, que ele tinha o direito. Salomão tinha o direito, a promessa era para Salomão, porque o Davi prometeu a Salomão. Mas Adonias achou que tem direito. Irmãos, vou dizer uma coisa para você: tem filhos que acham que tem direito a tudo. Tem filhos que batem, já vi crianças assim, que bate o pé e quer. E olha, detalhe, tem pais que até se endivida porque o filho bate os pés. O filho faz pirraça. E vou dizer uma coisa para você: tem casos de filho que assim o pai não der, ele finge e está passando até mal. E fica emburrado, fica de cara feia, fica até sem falar com o pai e a mãe. Aí o pai vai lá e compra, mesmo sem poder, mesmo sem direção, e acaba presenteando a criança se transforma. Mas dentro dela permanece um instinto de querer coisas melhores, e maiores, e mais caras. Porque criança não entende que muitas vezes as coisas têm valor, e as coisas são caras. As crianças não entendem isto, mas elas sabem pedir. E hoje, a cada dia, as crianças estão pedindo coisas cada vez mais caras. Mais caras. Esse celularzinho de memórias pequenas, criança não quer mais não, tá? Agora é de 32 GB para cima. Não vai tentar enganar uma criança com um celularzinho de 8 GB. Pai, isso aqui não vale nada não. E a criança fica emburrada, a criança finge, ela fica magoada, ela fica triste, porque o pai não deu. Mas o pai ou a mãe, ela vai lá e compra. Pelo vício do carnezinho, como disse o bispo Zé Lins domingo passado, pelo vício do carnezinho, e vai, aqui meu filho, o papai comprou para você. Não faz isso não, que você estraga a sua criança. Estraga. Foi o que Davi fez.
não pôde segurar Adonias na infância, na adolescência, e foi criando dentro dele uma revolta muito grande. Agora Davi estava no leito, já de idade avançada, diz a Bíblia, que quando ele adulterou com Betseba, ele teve um filho com Betseba, e foi Salomão, que ele ia dar o direito, e Davi estava ali na cama, já completamente no final da sua vida, e agora nada podia aquecê-lo. Preste atenção, nem o filho Adonias visitava o pai, nem o filho Adonias, aquele que Davi não deu instrução, aquele que Davi não deu as coordenadas de ser um grande líder, de ser um grande guerreiro, de ser um servo de Deus, falando que ele não podia ser rebelde, mas ele não deu essa instrução, ou se deu, ele se rebelou contra o próprio pai. A pior coisa que tem na face da terra é um filho se levantar contra o pai. A pior coisa que tem na face da terra é contra um filho que quer mandar no pai. Não importa se o pai é isso ou se o pai é aquilo. Pai é autoridade. Um dia o meu filho se levantou contra mim. Eu tirei a cinta, um cinto, e virei para ele e falei assim: reage para você ver. Estava indo para o sul, Santa Catarina, não sei se a Deise lembra. Minhas duas crianças, uma bagunça atrás do carro, uma bagunça. Sabe como é que é dirigir com criança atrás do banco, fazendo bagunça? Empurra o pé ali na coluna da gente, e balança, e grita. Você sabe como é que é isto? Eu parei o carro no acostamento, fui até o bambuzal, e aquela varinha dói. Peguei a vara que estava ali, cortei mais ou menos de 1 metro, coloquei e falei com ele assim: olha, se vocês continuam, não bati não, também não sou bobo, bater de qualquer jeito num filho, de maneira nenhuma. Agora tem pai que bate de qualquer jeito, espanca, dá um soco. A pior coisa que tem é um pai dar um tapa na cara de um homem, de um filho. Isso destrói a criança. Um pai que bate de qualquer jeito, ele não está batendo de qualquer jeito, não, ele está provocando na criança um trauma para o futuro, está educando a criança para ser rebelde no futuro, e dentro dele está criando uma raiz de amargura profunda, porque a dor passa, as cicatrizes passam, mas lá dentro existe uma dor profunda, que foi criada pelo tapa de um pai na cara, de um chute no traseiro, de uma pancada. Preste atenção, até em bater a Bíblia ensina nós, isso deve falar do sábado à tarde ou domingo, eu não me lembro. Até em bater na criança a Bíblia nos ensina. Não é bater de qualquer jeito, mas Davi não fez nada disso. Não corrigiu, não ensinou, não educou. E Davi agora deitado ali, sabendo que conflitos familiares. A pior coisa que tem é nós provocarmos conflitos familiares. A pior coisa que tem na face da terra é você ou eu provocarmos um conflito familiares. Davi provocou o primeiro conflito familiar quando ele adulterou com Betseba. Gerou uma criança, que essa criança morreu. Davi teve relação com Betseba de novo, nasceu Salomão. Agora Salomão estava ali, Davi ia dar o direito para ele. Agora Betseba chega diante de Davi e se prostra diante de Davi. Ela se inclina diante de Davi e fala assim: olha, rei, o senhor não prometeu. Olha como é que ela chamou, olha, eu acho isso maravilhoso. Uma esposa, sabendo que mesmo o marido não está do jeito que ela quer, ela chega para ele e fala assim: sim, meu senhor. Olha que maravilha. De repente o seu esposo não é o que você quer, não é o que você está pensando, mas respeito acima de tudo. Porque se nós não respeitarmos as autoridades que Deus constituiu sobre nós, nós vamos padecer. E Davi estava padecendo, colocando um conflito familiar, porque ele provocou.
E vou dizer uma coisa para você: você não pode ser o provocador de problemas familiares na sua vida. Você não pode ser o provocador de problemas futuros para a sua geração. Porque a sua família é uma bênção. E você não pode ser o provocador. Fala para o irmão do seu lado assim: não seja você o provocador. Fala forte para ele que ele não entendeu. Não seja o provocador, fala forte. Adonias agora se promovendo rei. Faz aquela grande festa. Ele foi tão inteligente que agiu com astúcia. E chamou só aqueles que eram aliados dele. Ele estava prestes a dividir o reino. Chamou os aliados dele e ele é proclamado rei. E alguns que não entendiam o mistério de Deus começaram a gritar: viva o rei Adonias, longa vida ao rei, longa vida ao rei, viva o rei Adonias. E o seu pai sofrendo na cama, ele não quis visitar o pai que estava sofrendo. Vem cá, há quanto tempo que você não visita o seu pai? Há quanto tempo você não visita a sua mãe? Mas quer glória, quer honra, quer vitória, quer reinar. E Adonias estava exatamente assim: eu quero ser rei, eu quero ser rei, eu quero conquistar, eu quero conquistar. Eu vou sentar no grande cavalo do rei Davi. Porque era desejo do coração dele, de herdar o que o seu pai conquistou, de herdar tudo o que Davi conquistou durante a sua vida. E começavam a proclamar: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. E Betseba vai diante de Davi e fala assim: olha, Davi, você jurou, você prometeu que o meu filho Salomão ia ser rei. E Davi agora, ele falava assim: realmente ele vai ser o rei. Conflito familiar. Conflito. Davi fala assim: olha, traga aí Salomão e nós vamos proclamá-lo como rei. Faz o banquete. O que Adonias fez praticamente no passado, sacrificando, foi tudo em vão. Não adianta nós conquistarmos império, conquistarmos bênção em cima da mentira. Não adianta tentarmos edificar família diante da mentira. Adonias estava fazendo isso, se tornando rei em cima de mentira, se tornando rei em cima daquilo que não agradava a Deus, porque a promessa de ser rei não era para ele. Davi agora proclama Salomão como rei. Davi agora fala: o reino desse trono agora será Salomão. Preste atenção que eu acho isso muito lindo. A bênção era para Salomão. Proclamavam Salomão como rei. E agora, o Salomão agora manda buscar Adonias, porque ele estava fora da direção de Deus. E sabia que a direção de Deus foi para Salomão ser rei. Mas aquele filho, ele ia sofrer, porque ele não obedeceu a Deus. Assim também acontece comigo e com você. Se nós não formos filhos obedientes à palavra de Deus, saiba de uma coisa: o sofrimento vai vir, a escassez virá, a perseguição virá em cima de nós. E Adonias agora é perseguido pelo próprio irmão. Vem cá, você persegue o seu irmão? Eu não acredito que isso acontece com você. Sinceramente, eu não acredito. Eu tenho mais 7 irmãos, 6 homens e uma mulher de criação. Então eu tenho mais 7, que eu considero como irmã. 6 homens e uma mulher, casada. Frequenta a igreja Deus é Amor lá em Betim. Vou dizer uma coisa para você. Em momento nenhum da nossa história houve perseguição na minha família. Quero perguntar a você: você está perseguindo algum irmão? Irmão de carne? Está perseguindo alguma irmã? Está perseguindo o seu pai? Perseguindo o teu filho? A tua filha? De repente você também está perseguindo o teu irmão espiritual,
perseguindo através de palavras. Eu não gosto de fulano de tal, está destruindo ele. Eu não gosto do irmão fulano de tal, está lançando palavras de acusação. Tomara que ele quebre. Perseguição espiritual. E Deus não nos chamou para perseguir. E vou mostrar para você como é a poderosa palavra de Deus. Salomão agora tem o direito de apoderar-se do melhor de Deus. E do rei Davi, que era a figura de Deus. Coloca Salomão em cima do grande cavalo do rei Davi. E Salomão agora vai com seus aliados. Ele vai buscar simplesmente Adonias. E do outro lado, Adonias fica sabendo. Porque o mensageiro levou a mensagem até Adonias. E Adonias agora, diz a Bíblia, que ele começa a ficar desesperado. Ele começa a ficar sem dormir. Ele começa a ficar sem direção. Sabe por quê? Eu vou provar para você uma coisa. O filho rebelde, ele fica sem direção. O filho que não recebe doutrina do pai, ele fica sem direção. A filha que não recebe direção dos pais, e ele terceiriza a educação. Ele deixa para a professora, ele deixa para o professor, ele deixa para o amigo, ele deixa para a mídia, ele terceiriza, deixa até para a televisão. Esse tipo de filho no futuro é o tipo de filho de Adonias, que estava passando por problema no futuro, que ia ter problema no futuro, rebelde. Agora Adonias fica com medo. Diz a Bíblia, depois você lê esse capítulo 1, 2, 3, que Adonias agora ele fica com medo. Ele fica olha o que provoca num filho que não obedece. Se você não educar o seu filho à obediência, no futuro ele vai ter medo. No futuro ele vai ter desespero, vai ficar apavorado. E vai sair correndo sem direção. Foi o que aconteceu com Adonias. Ele ficou desesperado. Ele ficou completamente louco ali, porque ele não sabia o que ia fazer. Um filho que não recebe disciplina correta do pai, no futuro é um futuro de desespero. É um futuro sem direção. E Adonias agora começa a correr. Está vindo Salomão, está vindo com os generais para me prender, porque eu me rebelei contra o meu pai. A pior coisa que tem é um filho. E você é filho. O seu filho também é filho. O seu neto também é filho. O seu bisneto também é filho. O seu tataraneto também é filho. A pior coisa que tem na face da terra é um filho se rebelar contra a autoridade. A pior coisa que tem é um filho não receber a doutrina do pai. A pior coisa que tem é um filho não obedecer ao pai. E Adonias fica desesperado. Para onde que eu vou? Mas do outro lado, preste atenção. Do outro lado havia o tabernáculo. Fala assim, tabernáculo. Fala forte, tabernáculo. Para mim isto é uma história linda e poderosa. E nesse tabernáculo do sacrifício, do altar ao Senhor, diz a Bíblia que Adonias olha aquele altar, aquele tabernáculo, e eu tenho que falar da história do tabernáculo. Havia bronzes, fala assim, bronzes. Bronze e cobre. Era praticamente a estrutura do tabernáculo. Estava pertinho. E Adonias corre para aquilo. Mas antes eu quero falar para você algo a respeito do bronze. O bronze é o lugar do julgamento de Deus. A atitude de Adonias estava prestes a ser julgada. A atitude dele, e vou dizer uma coisa para mim e para você, as nossas atitudes, um dia elas serão julgadas. Um dia Deus vai nos julgar a nossa atitude. Estava fazendo ali, o altar já estava edificando, e tinha muitos utensílios, segundo a palavra de Deus, de bronze. Bronze vem de justiça de Deus. Diga assim, justiça de Deus. Vem também, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós sofreremos. Em Jeremias ele chega até a falar uma coisa poderosa. E ele fala assim em Jeremias, olha, muitas vezes os céus estão fechados para você, estão travados como bronze por causa da sua desobediência. Adonias sentiu, ele sabia de uma coisa, que os céus estavam travados sobre ele porque ele não obedeceu a palavra de Deus. E se você não obedecer a palavra de Deus, educando o seu filho como deve ser educado, e seu filho não obedecer a palavra de Deus que você está ensinando, os céus serão travados para você, para sua casa e para sua família. E não sou eu que estou falando, é Bíblia.
é Bíblia. Fala assim, Bíblia. Fala forte, Bíblia. Os céus de bronze é o julgamento. A oração não sobe. O pai não educa o filho não obedece, a oração não sobe. O máximo que passa até o teto. Porque existem camadas de bronze, isso é coisa espiritual. O carnal não entende. Mas quem é espiritual, ele entende todas as coisas. E quem é espiritual, discerne pelo Espírito o que Deus está falando em Espírito. Porque quem está falando não sou eu não, é a própria Bíblia que diz isto. Não sou eu, é a Bíblia. O céu torna-se bronze para ele, porque ele não obedece. Ele não obedece de várias maneiras. Ele não obedece nem educando o filho, nem dando direção para o filho, nem ensinando o filho, nem lendo a Bíblia com o filho. E também o filho não obedece a palavra de Deus. E os céus vira bronze. A oração não sobe. Ah, pastor, minha oração não sobe. Ah, está isso, está aquilo. Os céus de bronze é o julgamento de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 5, ele chega até a falar assim, olha, porque ele sabia que estava no erro. Salomão estava no erro, e ele falava assim, olha, eu estou clamando a Deus, eu estou buscando ao Senhor, mas Ele não me escuta. Tornaram-se o céu de bronze para mim, diz ele. Ele sabia de uma coisa, que os céus estavam de bronze, e a oração não chegava até Deus. De repente você, meu irmão, está assim, a sua oração não sobe, a sua oração não chega até o trono de Deus, a sua oração bate no bronze, bate no cobre e não sobe, é Deus julgando se você está realmente na minha presença, na presença dEle ou não. Porque diz a Bíblia que Deus não responde a pecador, mas Ele ama o pecador. E é necessário eu e você entendermos isto. Buscarmos a santidade para Deus ouvir a nossa oração. Porque quando eu me santifico, os céus são abertos para nós, as cadeias de bronze são quebradas. E a minha oração sobe. Se eu estiver na presença de Deus, e se você estiver na presença de Deus, nem muito nós precisaríamos orar. Basta nós falarmos, Abba! Ouviu um glória a Deus? Que a nossa oração não seja orações longas e prolongadas. Mas se eu e você estiver na palavra de Deus e falarmos assim, Abba, que quer dizer Pai. Aleluia. Mas para isso acontecer na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obedecer a palavra de Deus. Porque quando eu me colocar diante do Senhor, eu vou falar, Abba! Quer dizer, Pai. E talvez eu não precisaria nem falar o que eu estou sentindo, porque Ele já sonda o meu coração, Ele já sonda o mais profundo do meu íntimo, e Ele sabe de uma coisa, tudo que tem no meu coração. Olha, eu vou dizer para você, Deus sabe o que tem no seu coração. Eu não sei o que passa com você, eu não sei o que está passando na sua família, na sua casa, mas Deus conhece o teu coração. Joga as mãos ao alto e aplauda o Senhor e fala, Deus conhece. E vou falar uma coisa que para você pode ser estranha, mas para mim é palavra de Deus. E na edificação do altar, todo de cobre, a mesa era de cobre, muitas coisas de cobre, eu não quero falar muito sobre isso. Mas havia nos 4 cantos do altar, eu sei que pode ser estranho para você, para mim também é estranho, mas a Bíblia é cheia de coisas estranhas. Como pode Deus mandar um homem casar com uma prostituta? É coisa estranha. Isso é coisa estranha. Deus falar com o profeta, vai casar com aquela prostituta. Eu vou dizer uma coisa para mim, se Deus falasse isso comigo, gente, misericórdia. Coisa estranha. Não é coisa estranha ou não? De Jesus cuspir, curar a pessoa pelo cuspe, fazer lama, coisa estranha. Mas a Bíblia é cheia de coisas estranhas. E quem lê entende no Espírito. E voltemos a nós, a construção do altar. Havia no altar, nos 4 cantos do altar, chifres. Diga assim, chifres. Está vendo como é que é difícil até falar? Fala chifres.
4 chifres. Esses 4 chifres, alguns falam que é o 4 evangelhos, ou eu já ouvi várias pessoas falar assim. Outros falam também que são o 4 é algo universal para todo mundo. 4 também é as 4 estações. 4 também é os 4 pontos cardeais. Não importa de onde vem o problema, se ele vem do norte, do sul, do leste ou do oeste, saiba de uma coisa: Deus está com a gente e Ele julga a nossa causa. Aleluia! Ele julga os nossos problemas. Ele é com a gente. Mas o construtor, que foi próprio Deus, que deu essa direção para Moisés, ele vai e manda colocar 4 chifres, um em cada canto do altar. E esses 4 chifres significam a misericórdia de Deus. Voltemos à história. Adonias, sendo perseguido por Salomão, já não tinha mais para onde recorrer. Diz a Bíblia que ele olha para o templo, para o lugar de sacrifício. Por isso que é bom você vir à igreja, porque aqui é um lugar de misericórdia, é um lugar de sacrifício. Pensa que é fácil chegar aqui? Não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil chegar aqui. É sacrifício. Adonias olha para aquele templo e ele entra desesperado naquele templo. Ele diz a Bíblia que Salomão começa a correr atrás de Adonias, mas ele chega no altar, diz a Bíblia, que ele vai e se agarra naquele chifre, na ponta do altar. Preste atenção, que eu acho isso muito profético. Ele se agarrou no altar. A simbologia de agarrar no chifre, e chifre também é de poder. Chifre também é de autoridade. O bispo Elias falou isso recente, eu acho que ele falou sobre chifre uns meses atrás. Alguém lembra que ele falou de chifre? Falou, não, alguma coisa assim. Então, chifre é autoridade. Quando a simbologia de a pessoa agarrar no altar, na ponta do altar, e de ficar conectado ali na ponta do altar, ele está falando assim: olha, eu sei que eu estou errado, e eu fiz isso sem realmente achar que eu fiz isso achando que eu estava certo. Mas eu sei que estou errado. Mas eu vou contar com a misericórdia de Deus. Eu vou contar com o poder de Deus. Eu vou contar com a justiça de Deus. Eu sei que eu estou errado. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Acabar com isso na nossa vida, dizer que eu estou certo. Acabar com esse negócio da nossa família, dizendo que eu estou certo. Acabar com os problemas familiares dizendo: você está errado, você não devia ter feito isso. Olha, aquele adultério que você fez há 500 anos atrás, você estava errado. Acabar com a acusação. De repente você, meu irmão ou minha irmã, ainda está acusando alguém da sua própria família. Se agarrar no chifre que está sobre o altar, é dizendo assim: olha, eu sei que eu realmente estou errado, mas eu clamo pela sua misericórdia. Chifre no altar quer dizer: eu sei e acredito na misericórdia de Deus. E Adonias vai e crava sua mão naquele altar. E no íntimo dele, ele sabia de uma coisa: eu sei que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu sei que a sua misericórdia dura, mesmo estando errado. E vou dizer mais uma coisa profética para você. De repente o seu esposo não está na igreja, mas preste atenção que eu vou falar uma coisa para você: a misericórdia de Deus dura para sempre. A tua esposa não está na igreja, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. O teu filho não está aqui porque está na droga lá, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. A tua filha, ela está lá onde que não deveria estar, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Você crê que Deus está falando com você? Joga as tuas mãos ao alto e aplauda o Senhor e fala: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Adonias entra naquele templo e agarra no altar. Diz a Bíblia que ele agarra na ponta do altar. Ele pega aquele chifre e agarra na ponta daquele altar. Quando era oferecido algum tipo de sacrifício no altar,
Diz a Bíblia que o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, isso é Bíblia, tá? Ele pegava o sangue do cordeiro e jogava naquele chifre. E nós sabemos de uma coisa, que é o sangue de Jesus, que purifica todos os nossos pecados. E não adianta eu acusar alguém, porque eu também tenho pecado. Não adianta eu querer ser o melhor, porque eu também tenho pecado. Não adianta eu querer mandar, porque eu também, para a glória de Deus, eu tenho pecado. Mas uma coisa eu digo para você, a misericórdia de Deus dura para sempre. Eu acredito na misericórdia de Deus, eu acredito na misericórdia de Deus, e eu agarro no altar. E eu sei de uma coisa, que através de agarrar nesse altar, na ponta desse altar, que é simplesmente o chifre que está ali, eu tiro virtude para mim, eu tiro poder para mim. De repente você está fraquinho, porque você não está acostumado a agarrar no altar. De repente você está tão desanimado, mas desanimado com o quê, pastor? Adonias estava desanimado. Estou desanimado com o meu casamento, estou desanimado com a minha família, estou desanimado com as minhas áreas da minha vida, estou desanimado até com o meu ministério, pastor. É porque ainda não se agarrou no altar como deve ser agarrado. Qualquer ventinho tira você da presença de Deus, qualquer luta leva você para o mundão, qualquer lutinha sai da graça, qualquer lutinha reclama. A Bíblia não fala assim, mas se eu agarrar no altar do Senhor, eu vou tirar virtude, porque agarrar no altar e para segurar no chifre é arrancar poder para a nossa vida. De repente você não entendeu. É tirar virtude, é tirar poder, é falar assim, olha, eu estou errado, mas eu acredito na misericórdia de Deus. Eu estou fraco, errei no passado. Quem de nós nunca errou pelo menos uma vez na vida? Que atire a primeira pedra. Mas eu conto com a misericórdia de Deus. Eu conto com a misericórdia de Deus. Eu acredito na misericórdia de Deus. Que não seja eu simplesmente a não liberar perdão. Porque Salomão tinha tudo para pegar a sua espada e cortar a cabeça de Adonias. Ele tinha tudo para matar o seu irmão por parte de pai. Ele tinha tudo, ele podia ter pego ali a espada e cortado a cabeça de Adonias. Não, mas Salomão não fez isso não. Salomão mandou colocar de pé e disse, vai para a sua casa. Vem cá, depois que tudo Adonias fez com o pai, tudo que Adonias fez com o irmão, tudo que Adonias fez com o sacerdote, tudo que Adonias fez com os generais, vou dizer uma coisa para você, era digno de morte. Preste atenção que eu estou finalizando. Tudo que nós fizemos no passado, o nosso erro, o nosso pecado, a nossa mentira, o nosso engano, pelo menos uma vez na nossa vida, nós éramos para ter morrido lá atrás. Mas a misericórdia de Deus que gira de geração em geração nos alcançou hoje. E é por isso que nós estamos aqui, por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É por isso que eu estou aqui. E se você está aqui hoje, é por causa do poder de Deus que te alcançou. Joga as tuas mãos ao alto e aplauda o Senhor. A misericórdia de Deus nos alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família crente. Coloca de pé e vai aplaudindo, vai. Coloca de pé aplaudindo o Senhor. O Senhor alcançou a tua casa, Ele alcançou a tua família. Vai aplaudindo, Ele alcançou a tua casa. Deus não esqueceu da sua casa. Oh, ministério de louvor, vem cá. Adonias foi um homem muito sábio, com todo o seu erro, com toda a sua rebeldia, com toda a sua falta de disciplina, com toda a sua desobediência a Deus. Ele vai para o altar
e segura naquele altar. Ele agarra naquele altar. Ele sabia de uma coisa. Ele sabia de uma coisa. Coisa que muitos de nós não sabemos. Eu posso estar errado, mas eu acredito na justiça de Deus. Tem bronze, tem chifre, tem sangue, tudo isso. Davi chega até a falar assim: Senhor, purifica-me com isope. Esse isope era uma pequena árvore, um ramo, que o sacerdote, após imolar o cordeiro, ele pegava aquele ramo de isope, enfiava no sangue do cordeiro e aspergia sobre as pessoas. E na prática é que quem alguém recebesse alguma marca daquele sangue daquele cordeiro, poderia ficar livre e estava livre de todos os seus pecados. E vou dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus está sobre você. Não há acusação sobre você, não há pecado mais sobre você, não há nada que vai impedir você, não há nada que vai impedir o seu crescimento, não há nada que vai impedir a sua vitória, não há crise, não há luta, não há divórcio que vai fazer você separar. Nada vai fazer você separar. Davi adulterou. Ele fala: Senhor, purifica-me com isope. E espiritualmente não estava de um sacerdote ali naquela hora, mas espiritualmente o sacerdote espiritual foi lá, molhou o isope, que é uma pequena árvore, e vai e asperge sobre Davi, e diz a Bíblia: Senhor, purifica-me com isope, lava minha alma, e eu serei lavado, cura-me, e eu serei curado. Davi estava precisando de cura na família, porque não educou o seu filho. De repente você, meu irmão, está precisando de cura. De repente você está precisando de um milagre, de uma restauração, de uma transformação. De repente alguém está precisando de uma palavra dessa, tão forte, e aproximar-se mais do altar, agarrar o altar, conectar-se no altar, ficar no altar, morar no altar, almoçar no altar. De repente você está muito longe do altar. Oportunidade você tem, mas não quer. Não, eu sou pecador, é para pecador mesmo. Ah, mas eu tenho problema, é para problema mesmo. Ah, não estou aguentando, é para quem não está aguentando mesmo. Ah, estou fraco, é para quem está fraco mesmo. Ah, estou sendo perseguido, é para quem está sendo perseguido mesmo. É para quem está difícil mesmo. Ah, é para quem está com problema mesmo. Ah, não aguento mais, é para quem não aguenta mesmo. De repente você está pensando assim: será que Deus vai fazer isso na minha vida? Sim, Ele vai fazer. Porque através do sangue de Jesus, todos nós temos acesso ao Pai. Sabe por que você tem acesso ao trono do Senhor hoje? Pedir direto. É porque Jesus derramou o teu sangue dele por mim e por você. As nossas famílias são abençoadas, sabe por quê? Não porque nós somos bons, de maneira nenhuma. É por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que nós não separamos ainda? Por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que você separou e vai ser feliz no outro casamento? É por causa da misericórdia de Deus. Não é para separar. Não estou fazendo apologia à separação de maneira nenhuma. Estou dizendo para você uma coisa: a misericórdia de Deus alcançará todas as famílias da face da terra. E a sua família está aí. Nós colocamos alguns papéis diante de você. Sua mãe, seu pai. Olha se tem algum nome perto de você. Tem algum nome perto de você? Esses papéis que estamos aí, está aí? Tem algum papel perto de você? A maioria tem. Dizendo que o seu pai vai vir, a sua mãe vai vir, o teu filho vai vir, até a tua sogra virá. Tem uma irmã que é casada, não dê glória a Deus. Até a tua sogra virá. Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. E nós vamos fazer este ato profético.
Eu acho que Adonias fez assim mais ou menos. Olha para mim, não sei se dá para você ver. Vou fazer na parte de cima. Suponhamos que isso aqui seja o chifre espiritual, claro. Que nós não somos dos tais, né? Bem que eu tentei, se arrumasse aí praticamente 4 chofás, dava para fazer uma simbologia muito profética, porque o chifre lá era o chofar. Era chofar. Eu acho que ele prostrou diante de Deus, abraçou o chofar, olhou para Salomão. Ele baseava-se na palavra de Deus. Eu sei que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu sei que eu vou tirar poder do altar. Eu sei que eu vou tirar virtude do altar. Eu sei que eu vou receber o perdão por tudo que eu fiz. Eu sei que vou alcançar o perdão porque eu errei. Antes de alcançar o seu perdão, você tem que perdoar alguém. Antes de você alcançar o seu perdão, tem que se perdoar. E Adonias estava fazendo exatamente isso aqui. Eu sei que eu estou errado, estou aceitando o meu erro, mas eu me abraço no altar, eu me agarro no chifre, tiro poder, tiro virtude do altar. A presença de Deus está no altar. Eu vou tirar a presença do Senhor do altar. Eu vou ser renovado do altar. Eu vou tirar a virtude desse altar para a minha vida. Quero ser bem enfático, te induzindo a isto. Eu vou tirar virtude do altar para mim. Não só para mim, mas para toda a minha casa. É tanta virtude que Jesus, a morrer na cruz do Calvário, era muita virtude que estava sobre ele. Ele não aguentava tanta virtude ali. E ele fez assim, ó, espalhou virtude. Tem muita virtude no altar, querido. Tem muita virtude no altar. Tem muita virtude no altar. Era muita virtude que estava sobre Jesus na hora que estava sendo crucificado. Que ele chega a falar uma palavra profética que nos alcançou até hoje. Eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Jesus na verdade estava agarrado no altar. Vem cá, me mostra o pecado de Jesus. Não tem. Porque ele se agarrou no altar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vai pedindo ao Senhor perdão pelo seu pecado, vai. Eu sinto a presença de Deus aqui no altar. Fecha os teus olhos, fecha. Fecha os teus olhos. A presença de Deus, ela é real. A presença de Deus, ela é verdadeira. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sei que existe poder no altar, existe virtude no altar. Tudo isso eu sei. Mas nessa noite é uma palavra profética para mim e para você, para nós nos agarrarmos no altar. Para nós nos agarrarmos no altar. Esse louvor encaixou exatamente a sala do trono. Os céus que estavam de bronze, eles serão derretidos pelo poder de Deus. Os céus que estavam de bronze, eles serão derretidos pelo fogo de Deus na sua vida. Nessa noite, nós vamos transformar. Nós vamos transformar este altar. Nós vamos vir até o altar. Nós vamos transformar este altar num lugar. Vamos transformar este altar no altar de adoração, no lugar do altar de sacrifício, como Adonias, que agarrou no altar
Ele sabia de uma coisa: eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que as misericórdias do Senhor me alcançará. Pra te adorar, Senhor. A gente abre os teus olhos e olhe para cá. A gente sempre fala para você trazer o seu irmão, mas hoje eu quero fazer diferente. De repente vem alguém que não quer vir. É liberdade. De repente você vai arrastar alguém que não queira vir. Mas um só simboliza uma geração. Um só significa posteridade. Se o teu esposo não está aí, você vai vir com ele. Alguém entendeu ou não? Se o teu esposo não está aí, você vai vir com ele hoje. Se a tua esposa não está aí, você vai vir com ela hoje. Se o teu filho não está aí, você vai vir com ele hoje. Se a tua filha, preste atenção, porque isso é profético. Se a tua filha não está aí, você vai vir com ela hoje, agora. Pega o teu cartão, você que está em campanha. Pega o teu cartão, você que está em campanha. Se você não tem um cartão para iniciar uma campanha, depois que você vir, você pede o cartão. Mas venha ao altar do Senhor. Agarre no chifre. Eu também vou agarrar. Sai do seu lugar, pode vir. Pega na mão de alguém, vem. Pega na mão dele, chama ele, vai. Pega ele e fala, vem. Prostra-te, pode subir o mais alto que você puder. Pode subir, que tem muita gente para prostrar-se no altar do Senhor. Sobe, pode subir, sobe. Pode subir mais. Vai chegando, vai adorando, vai agarrando o altar. Tudo isso aqui é altar. Tudo isso é altar. Vai clamar pela misericórdia de Deus. Vai clamar pelo favor merecido de Deus. Você vai clamar, vai orar, vai gastar tempo na oração. Vai chegando e orando, vai chegando e clamando a misericórdia do Senhor. Agarre no chifre, agarre no chifre, agarre no altar, agarre no altar, vai agarrando no altar, vai agarrando, vai chegando e apoderando-se do poder de Deus para a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar o seu direcionamento. Vai chegando e falando com o Senhor. Vai chegando, vai falando com o Senhor. Vai chegando e se prostrando perante o Senhor. Porque isto é real. Isto é verdadeiro. Isso é profético, Adonias. Há solução para você. Há perdão para você. Há misericórdia de Deus para você. Vai. Fale com Deus. Você entendeu o que Deus está falando com você? Vai falando. Adore. Levante a sua voz e adore. Levante a sua voz e adore. Eu quero abençoar a sua família. Abençoar o teu casamento. Abençoar o teu lar. A tua campanha que você está fazendo para qualquer área da sua vida. Ainda que não seja por área familiar, eu quero te abençoar em nome de Jesus. A tua campanha não será em vão. A tua vida aqui nesses dias não será em vão. Não será, não tem como ser em vão. Porque você está tirando virtude do altar. A virtude do altar. Vai sair virtude para a sua vida. Vai sair virtude para a sua vida. Vai sair virtude para o seu casamento. Vai sair virtude para o seu lar. Vai sair virtude para você sair do aperto financeiro. Vai sair virtude para você mudar circunstância da sua vida. Eu abençoo você no nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, a sua família. Abençoo o teu lar. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. A partir de hoje o teu casamento não será mais o mesmo. A partir de hoje nem você será o mesmo.
Eu quero te Porque você entronizar está em conectado dos com Deus. querubins. Você está ligado com o Senhor. Aquele que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E a sala Vai, adore. Vai adorando. Vai adorando. Adore. Deus está presente. Deus está presente. Se você está sentindo vontade de falar em línguas estranhas, eu dou liberdade para você falar. Tem o calor do Espírito Santo de Deus aqui. Tem presença de Deus aqui. Tem unção, tem poder. Tem unção, tem poder. Oh, presença! Oh, libera esta língua dentro de você! Oh, leva-me vai lá, profético, adore! do trono pra ti. Oh, xarabandalabás! Senhor. Oh! Deus está presente. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar você. Ele vai te mudar. Ele é poderoso. Ele vai te mudar. Arambalaba, xarabalabaceias. Oh! Adore, adore. Oh, leva-me. Adore. essa Adore. Deus está presente. Deus está presente. pra te adorar. Deus está presente. Deus está presente. Deus está aqui. Eu sinto a presença dEle. Ei, vai sair virtude para você nesta noite. Vai sair alegria para você nesta noite. Vai sair sustento para você nesta noite. Do altar vai sair para você. Do altar vai sair o sustento para você. Do altar vai sair alegria para você. Do altar vai sair o refúgio para você. Do altar vai sair o escape para você. Pra te Oh! adorar. Ah, Deus Todo-Poderoso. Você vai se colocar de pé e vai permanecer onde você está. Você vai colocar de pé. Vai colocar as mãos no ombro sobre alguém. Colocar as mãos. Preste atenção. A gente não entende muito, mas quando a gente coloca a mão no ombro do irmão, a gente fala assim com ele: eu estou com você. Quando a gente dá as mãos assim, só saúda, a gente fala: pode ir em paz. Mas o ato profético de colocar as mãos no ombro é dizer: eu estou com você. Olha para ele, olha para ela aí e fala: eu estou com você. Olha para ela. Você vai se prostrar diante de novo da santidade de Deus. Todos nós vamos ajoelhar diante da santidade do Senhor. Prostra-te, ajoelha com ele, vai, vai. Profético também, coloca de joelho. Profético de joelho. Todos nós de joelho. Aí no banco também, todos nós de joelho. Diante da santidade de Deus. Oh! Os reinos se abalam, os povos se curvam. Virtude! Virtude! Sai! Sai do altar! Sai do altar! Invada esta vida! Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Virtude para sua vida! Virtude para sua casa! Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor.